Olá pessoal, estamos começando mais um Talk Místico aqui pela Astral TV. Este programa vai ao ar às terças e quintas-feiras, sempre às 21h30. Então, esteja conectado conosco. Se você perdeu o programa da terça-feira, a reprise sempre acontece às quintas-feiras. E claro, né, a gente está sempre trazendo gente super interessante aqui para falar de espiritualidade. Hoje, estou com um amigo querido que veio do Sul, está aqui em São Paulo, passando uma temporada, fazendo várias atividades, e eu não podia deixar de convidá-lo para estar aqui no nosso programa, para bater este papo incrível sobre espiritualidade, sobre o trabalho dele, que é muito abrangente. Ele tem um canal no YouTube que tem mais de 200 mil pessoas, aonde ele fala sobre hermetismo, sobre cabala, sobre sons, sobre a música sagrada, e aqui nesse programa você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Estou falando de quem? Estou falando do meu querido amigo Yuri Mocelin. E aí, Yuri, tudo bom, querido? Tudo bem, Claudinei? Prazer, hein? Ter Muito aqui obrigado. você. Primeira vez na Astral TV? Primeira vez, Tá primeira vendo? vez. Uma TV só conectada com espiritualidade. Que maravilha, hein? Se a gente pensasse nisso há, sei lá, 15, 20 anos, seria uma coisa impossível, né? Pois é. Uma TV aberta de espiritualidade, que loucura. É uma coisa bem diferente, mas diferente. é muito importante para a consciência de todo mundo que assiste. E abre caminho para todo mundo, né? Totalmente. Acho que é super importante. Yuri, vamos falar do seu trabalho. Como é que você decidiu ter um canal no YouTube que cresceu de uma forma imensa, se tornou um dos canais mais exponenciais ligados à espiritualidade aqui no Brasil? Como você decidiu fazer isso? Foi do nada? Um dia você acordou e falou, eu vou fazer um canal no YouTube. Então, não foi do nada, mas foi algo como uma missão, um chamado, né? Porque eu sempre tive esse instinto, né, que nos traz a cumprir uma certa missão social, vamos dizer assim. E eu estudava bastante já nessa época esoterismo, já tinha contato, né, ritualístico com a espiritualidade, tinha uma certa expertise sobre o tema. E eu resolvi compartilhar, né? Então, foi nesse momento da minha vida que eu pensei, a minha arte vai levar a sabedoria para as pessoas. Esse é o meu grande objetivo. Então, eu pensei, a melhor forma, hoje em dia, é a internet, né? São todas essas redes, mídias. Eu estava acabando uma faculdade de administração empresarial. Então, nada melhor do que fazer um empreendimento. Né? Aí eu me arrisquei, vamos dizer assim, estudei bastante para saber como faz os bastidores da coisa, né, de um canal. E hoje em dia a gente está aí. Temos uma equipe de mais ou menos 9 pessoas que sustentam todo o ecossistema do Alquimia das Artes hoje, tanto dentro do YouTube quanto de outras redes sociais, a parte técnica, a parte de suporte ao cliente. Hoje nós temos também uma plataforma, né, de cursos particular, nossa mesmo, própria, exato, que proporciona um sistema didático muito melhor e eficiente para quem quiser realmente estudar essas ciências herméticas de uma forma eficaz mesmo, né? Porque a gente sabe que tem um mar de informação, então é bem direcionado para quem quer, por exemplo, hermetismo, alquimia, cabalá, tarô, todas essas vertentes a gente tem lá. Olha, então até para ter um canal, né, que se torne uma referência e que a coisa realmente tome um vulto importante, precisa ter um pouco de administração por trás, né? Senão vira uma bagunça. Exato. E essa coisa de administrador, que é, né, algo super racional, super cartesiano, técnico, 2 e 2 tem que ser 4, com a espiritualidade. Funciona? Aí vira o 5, né? O quinto elemento vem para a empresa e aí do 4 torna-se o 5, né? Nossa, que é muito diferente, né? É um outro universo. Então, mas eu digo que quando a gente fala em negócios em si, né, sejam vocações, dons artísticos de uma pessoa ou até mesmo uma ideia que a pessoa teve e quer botar no mundo, eu vejo isso como um poder de manifestação, certo? Então, a manifestação, ela é um dom. Assim como o Criador nos criou, nós também podemos criar. Eu vejo que empresas, negócios, né, o próprio espírito empreendedor que move muitas pessoas, ele tem justamente esse quê divino de co-criar com o todo. Porque eu acredito muito numa coisa, Claudinei, quando a gente nasce,
a gente tem um propósito, a gente tem um dom, a gente tem uma facilidade em fazer alguma coisa na nossa vida. E se todo mundo conseguisse cumprir com esse seu dom para o mundo, eu tenho certeza que o mundo se encaixaria como grandes peças, assim, pequenas peças de um grande quebra-cabeça. Então, para mim, o ato de empreender, o ato de tentar buscar o seu sonho, fazer acontecer, seguir um chamado, é um ato divino. Sim, sim. E você está falando uma coisa super importante, Yuri, porque quantas pessoas hoje não tem por aí, né, que estão adoecidas, que estão... porque simplesmente fazem uma coisa como um robô, né? Não é o que elas gostam, não é o que elas amam, elas entram dentro de um determinado sistema porque é necessário, que precisam sobreviver, tem que pagar as contas, e o sonho? E a verdadeira vontade fica onde? Exato. Lá atrás, né? E aí, o que vai acontecer? Adoece, não tem jeito. O corpo chega uma hora que ele fala, não dá, eu não quero, rejeita. E quando vem para o corpo já é sinal que está bem saturado nos outros planos. Já passou por todos os outros lugares. Exato, né? exato. E falando em corpo, uma coisa super legal, porque todo mundo conhece muito o seu trabalho de hermetismo, conhece o seu trabalho ligado à cabala, mas eu acho que o trabalho musical em si não é tão conhecido assim. E por que eu falo em corpo, gente? Porque o som é uma das únicas coisas que atravessa o nosso corpo, que entra dentro da gente, não é? E que faz uma verdadeira alquimia interna, uma massagem interna, hoje tem até massagem sonora, não é? Com os instrumentos musicais e tal, porque o sound bath, que é o banho sonoro. Por quê? Porque o som ele tem a capacidade de entrar dentro do nosso corpo e promover essa mudança. E esse trabalho? Muito bem, esse trabalho é algo que, diferente um pouco da visão de transmitir o conhecimento de uma forma mais filosófica, o trabalho artístico eu resolvi resguardar um pouco por muitos anos, né? Porque desde, na verdade, meus 4 anos eu comecei a tocar piano, né? Me formei em piano clássico, toda aquela coisa. Depois fui migrando para instrumentos, às vezes mais ancestrais, né? Ou mais clássicos também, como o violão. Mas a ideia é que eu não queria profanar isso com o lado comercial. Então, por muito tempo eu mantive assim, como realmente algo a vir como um amador. Low profile. Porque o amador, né? Qual que é a diferença do profissional para o amador? O amador, ele ama aquilo, ele é movido pelo amor. Então, quando tem vontade, faz. Quando não tem, não faz, sabe? Não é aquela pressão comercial que a gente sabe, que quando a gente transforma uma coisa que a gente gosta muito num trabalho, né? E aquilo também nos coloca uma certa carga, né? Então, uma obrigação. Uma obrigação. Então, a gente acaba criando certas prisões, às vezes, por nos colocar em determinadas situações. E agora é um momento que eu vejo que eu estou, vamos dizer assim, expandindo esse lado musical, porque agora eu sinto esse chamado também vindo para trazer a consciência com a música. Porque sim, tem as vibrações e também quando a gente canta, né, a fala, ela tem também o poder de mudar o nível de pensamento. Então, não apenas o corpo, como o Claudinei falou, mas também pensamento, as emoções, porque emoções são água, né? Então, quando a gente olha para as águas do nosso corpo, elas se mexem com vibração. Tem o estudo da simática, que são as formas visíveis na água, na areia, enfim, as geometrias sagradas que se formam ali. Então, existe todo um outro lado, né, desenvoltura sonora a nível terapêutico, a nível curativo, a nível, né, de consciência, de alterar também estados de consciência para que a pessoa consiga, às vezes, sair de uma depressão, de uma ansiedade, sair de um momento ruim, ou, às vezes, entrar realmente, né, naquela vibração mais divina, mais meditativa, mais espiritual. E como é que você fez essa migração? Você falou que você começou estudando piano clássico, né? Então você vai lá, tem as aulas, aprende a ler a partitura e toca. E aí, de repente, você falou, isso daqui dá para fazer alguma coisa a mais. Dá para juntar aqui o meu amor à espiritualidade com o amor à música. Onde que surgiu isso? Em que momento deu esse start? Então,
Bom, por muitos anos eu toquei as músicas que vinham até mim, gosto, né, vamos dizer assim, construído culturalmente que eu tinha, e eu notei que às vezes as letras ou os instrumentos não condiziam com o estado de vibração que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. Então, eu vejo que assim, quando eu tive o despertar espiritual, foi quando eu comecei a mudar meu gosto musical. Eu até gosto de dizer assim, você é aquilo que você escuta também, né? Não é só o que come, né? O pessoal fala, você é aquilo que você come. Não é só isso não, gente. Aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente fala. Exato, né? aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a forma com que nós nos julgamos e julgamos os outros. Exato. Tudo isso forma o contexto todo da coisa. Então, as músicas não podiam mais ser agressivas como às vezes um rock and roll, sabe? Não que não tenho nada contra os estilos, adoro, sabe? Mas cada coisa serve para uma finalidade, então a gente precisa entender as finalidades. E aí eu comecei a descobrir um certo dom que eu tinha, que era um dom de fazer uma leitura vibracional do campo e a partir disso conseguir canalizar a mensagem específica que era necessária para aquele tipo de prática, para um grupo de pessoas, para um certo momento. Lógico, às vezes a gente não segue uma linearidade musical tradicional, mas a gente entra no estado de inspiração, que eu até gosto de trazer, né, que é como se a gente encontrasse as musas de Apolo. E ao encontrar as musas de Apolo, nós somos imersos nesse estado de inspiração divina e a gente só fala, só canaliza aquilo de outro lugar, né? Então a música para mim começou a servir como esse meio, um meio de exercitar a minha espiritualidade, um meio de exercitar a minha mediunidade. E a partir disso que eu comecei a realmente entrar nesse mundo da música sagrada, né? Até porque isso não é uma coisa recente, né? Se a gente olhar, quantos maçons não fizeram grandes composições, a gente tem aí Mozart, tantos deles, não é? Que são tão importantes para a música, que são conhecidos do público de uma forma geral, mas que já usavam as suas composições para transmitir algo que ia além da simples compreensão intelectual, né? Porque a música você ouve e ela fala com você através de uma outra linguagem, Sim. né? Então, não é de hoje que isso acontece. A gente vai lá, sei lá, e aí dá para fazer uma fusão mesmo hermética e mágica, como a sinfonia, a canção, né? As canções das esferas. Você tem desenvolvido algum trabalho em relação a isso? Sim. Algumas composições relacionadas às esferas? Que aí tem tudo a ver com você. Sim, sim. Então, e esse é um ponto muito legal, porque quando a gente junta Kabbalah, hermetismo, alquimia, tarô com a ideia vibracional das músicas, a gente tem um casamento muito perfeito aí, né? Porque grandes nomes do passado já, inclusive, fizeram tratados e estudos sobre as frequências, desde o Pitágoras com a sua harmonia das esferas, que vai calcular tudo dentro do Tetractys, né, que vai fazer todos os cálculos, as frações, a escala, né, pitagórica de sonoridades e várias nuances que a gente pode trazer assim do estudo de um experiente esoterista que sabia o que estava fazendo, que sabia astrologia, que sabia muitas ciências, né, um polímata de verdade, e juntar isso com sonoridade, frequência, como isso impacta o ser humano. Então, sim, tem muitos estudos que eu venho trazendo à tona para desenvolver hoje em dia as minhas canções e também não apenas músicas para o pessoal escutar, mas eu também tenho um projeto secreto, né, que não vou revelar muitos detalhes, mas em breve vocês vão poder escutar certas sonoridades, frequências que vão colocar as pessoas em certos estados, assim, vamos dizer, mais aflorados de consciência. Olha, tá vendo? Dá para fazer uma magia musical. Exato. Não é? E tudo científico, tudo com leitores neurais, com toda, né, a parafernália, o lado cartesiano para... Científico que pode comprovar. O lado científico. Quer dizer, comprovar dentro de um sistema específico, mas dá para comprovar, não é? Porque a magia é musical. Sim. Né? E a música, ela é mágica. Porque você está fazendo magia, você está criando uma determinada frequência que você poderia conseguir traduzir isso perfeitamente em harmonias e vice-versa. Totalmente. Né? Totalmente. E eu falo que você pensa nos homens das cavernas, muito provavelmente eles não sabiam nem direito falar, não tinham nenhuma linguagem específica desenvolvida, mas você já vê lá nos caracteres que eles cantavam.
que eles dançavam, que usavam a arte como uma forma de se conectar com o divino. Não Sim. é? Provavelmente eram sons ali, sei lá, grunhidos, mas não eram exatamente, né, a fala como a gente utiliza Sim, hoje, sim. mas você vê eles ali com os tambores, dançando, cantando. Então aciona um lado nosso muito ancestral, né, Yuri? Muito. Você sente isso? Sim, eu vejo que há instrumentos que são ancestrais e evocam esse nosso lado primordial da nossa vida, mas também há estilos, vamos dizer assim, que a gente chama de folclóricos, né? Então tem a música primordial, tem a música folclórica e temos a música contemporânea, né, que seria a música clássica, erudita, etc e tal. E também agora uma certa música digital, né, que é outra era musical que nós estamos vivendo agora. Então, se a gente for resgatar os primórdios, os instrumentos, né, toda aquela carga cultural que deve existir há muito tempo e rastreável na história, porque tem, por exemplo, flautas de osso que a gente consegue rastrear, né, mais ou menos pela datação de carbono e tudo mais, mas é antiquíssimo. Se é de madeira, imagina, já se foi. Já foi, já era. Então, é algo que eu vejo que a evolução da consciência do ser humano também se deu por causa das frequências, por causa desse lado de desenvolver as artes, porque a gente sabe, isso ativa os dois hemisférios do cérebro, isso sintoniza, né, unifica essas duas polaridades e faz com que a gente trabalhe todos os nossos corpos em prol de, né, uma atividade específica ali para canalizar uma forma artística. Olha, você sabe o que ele estava falando aqui? Aí eu estava lembrando que nos bastidores, antes da gente começar aqui o programa, eu presenteei ele com alguns livros, presenteei ele com um livro meu sobre tarô, né? E nesse livro de tarô, você, quando ver, você vai ver, ele está bem completo. E aí ele tem várias possibilidades de uso do tarô. E uma delas é a possibilidade de, através de uma leitura, você criar uma coreografia, uma dança para se harmonizar com o propósito daquela leitura. E aí eu pensei que, olha só, falha minha, podia ter colocado as notas musicais relacionadas com as cartas para fazer uma música tarológica. Ó, legal, legal, legal. Porque se cada planeta tem a ver, se cada carta tem a ver com um planeta, cada planeta tem a ver com uma nota musical, consequentemente uma leitura daria também uma música. Daria uma música, Ó, com certeza. Para pensar, hein, Yuri? Já pensou? Dos maiores. Fazer um CD, né? Que não é mais CD, é álbum. Um álbum para cada arcano, né? Em cima realmente dessa conexão das cartas, do que né? evoca. Com os planetas e, consequentemente, com as notas, ia ser muito legal. É uma boa ideia, hein? Não é? É uma boa ideia. Coloca aí no radar. Muito bom. Coloca no radar, porque é muito bacana. Ou então, olha só, uma pessoa sai de uma leitura com uma música, e aí o final da leitura é a música que é composta Pelas com a cartas. leitura. Ó, né? Dá um jogo bacana. Dá um jogo bem legal. Não é? E dá pra fazer esse tipo de correlação. Não é? sabe? Para quem é músico, é super fácil de fazer. É super fácil, eu não digo. Não, mas é mais fácil do que um leigo que, tipo, vai olhar para aquilo e vai falar. Fácil. É fácil no sentido de que a gente precisa olhar daí pro tarô e pra música como dois grandes conjuntos de ciências para dialogar com eles. Então, como eu faria algo assim, né, uma síntese entre a música e os arcanos do tarô? Eu faria essa síntese por meios cabalísticos. Então, eu traçaria quais cartas representam quais aspectos da Kabbalah e quais notas representam quais aspectos da Kabbalah para tentar juntar os dois através dessa chave. Para mim, esse seria o movimento mais coeso assim, para a gente fazer. Eu faria uma leitura com uma pauta musical e aí colocaria as cartas exatamente nas linhas e aí você define quais cartas seriam, sei lá, o sustenido, o bemol. Dá jogo, a gente tá viajando aqui. Tá surgindo todo um sistema. Já estamos criando aqui ao vivo. Um sistema de música mágica, tarológica. É isso aí. Mas dá um jogo bacana. E é assim que as coisas surgem. É assim que as ideias surgem. Né? É a importância também de a gente, né, trocar essas ideias. E eu acho que esse é um ponto também
que a gente não considera. O ser humano não tem garra, não tem pelo, não tem orelhas grandes para escutar, não tem... Daqui a pouco tá nascendo sem canino. Não tem, exato, não tem dente, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a fala, a estrutura do nosso corpo foi feita para falar, né? Então, o nosso grande poder também é a nossa voz. E eu, né, convido a quem estiver escutando aqui também para buscar se conhecer, buscar conhecer a sua própria voz, porque isso tem um poder enorme, né? Não apenas para você falar abobrinha, né? Mas para você realmente, sabe, manifestar com essa tua palavra. Porque atualmente o homem usa essa grande capacidade que ele tem para coisas muito erradas, não é? Você vê os programas de televisão, são só coisas horríveis que são faladas, e são os programas mais vistos, né? São aqueles que estão falando sobre tragédias, coisas horrorosas. Você imagina, a gente está falando de frequência, não é? Então, você ouvindo aquilo e aquilo entrando dentro de você... É dissonante. É horrível, né? Então, a gente tem que usar essa nossa capacidade para nossa evolução. A gente está chegando no finalzinho, Yuri, temos 3 minutos. Queria que você convidasse as pessoas para o seu canal do YouTube e falasse o que elas vão encontrar no seu canal. E também se você tem algum projeto, alguma coisa que está aí no ar, porque o Yuri vai estar com a gente na Mystic Fair também, né? Tá vindo para cá já, chegou o evento, agora dias 9 e 10, ele vai estar lá com a gente. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Estamos preparando algo muito especial, né? Esse ano realmente promete uma feira incrível. E sinta-se convidado a participar, né, das palestras. Vou estar lá participando de palestra, de roda de diálogos, vivências, né? Nós vamos estar lá fazendo várias... Dá um spoiler, gente, ele vai estar com stand. O Claudinei já revelou. Vai estar com stand. O que terá nesse stand? O que será? Eu já sei algumas coisas, mas para você é segredo, vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, exatamente. Seguidores todos do Yuri vêm para cá para ver o stand dele pessoalmente. E o canal está no YouTube, não é isso? Alquimia das Artes? Exato. No YouTube nós temos o canal Alquimia das Artes, né? Convido a quem quiser se aprofundar em hermetismo, cabalá, alquimia, tarô. São muitos conhecimentos mesmo que estou disponibilizando, né? Um acesso a tudo isso, a todo esse estudo. E convido a você conhecer também o nosso canal, o nosso perfil no Instagram, onde nós também postamos diariamente conteúdos, reflexões, belas formas de arte, né, para embelezar o seu feed, que também é alquimia.das.artes. Então, segue lá o Yuri, que o conteúdo dele é incrível, é um conteúdo profundo, mas é acessível, numa linguagem acessível para todo mundo, porque tem esse problema, né? Às vezes as pessoas elas compartilham conhecimentos que são importantes, conhecimentos que são mais profundos, mas numa linguagem inacessível. E você consegue fazer essa ponte, né? E tornar o inacessível acessível. É isso. Que é um grande psicopompo hermético. Exato. O último grau de sofisticação é a simplicidade. É verdade, também concordo com você. Obrigado, viu, Yuri? Olha, volte mais vezes, você sabe que a casa é sua. E logo, logo, com certeza a gente traz o Yuri para falar de outras coisas, de hermetismo, de cabala, de tanta coisa boa que ele faz. Obrigado, viu? Perfeito. Eu que agradeço. Imagina. E a gente vai ficando por aqui, gente, mas você sabe que todas as terças e quintas-feiras estamos aqui pela Astral TV, sempre às 21h30. A gente se vê. Tchau, tchau.